É o seguinte, hoje eu quero trazer para vocês um conteúdo muito prático para a gente sair do universo da teoria para essa questão de promoção. Então, esse vídeo vai ser muito prático mesmo, e todos os materiais que eu vou te mostrar aqui é baseado na minha experiência, nas coisas que eu li, nas coisas que eu estudei. E esses 5 pontos, eles sempre aparecem, sempre. Não tem uma vez que esses 5 pontos não aparecem. Então, você fica comigo até o final desse vídeo, que você vai entender que apesar do último ponto ser muito comum, ele vai surpreender você. Eu sou Gil, estrategista de carreiras e desenvolvimento profissional, e eu te ajudo a ser promovido no mundo corporativo. Então, quando você busca uma promoção, é importante eu frisar isso aqui. Ela não vai cair no seu colo. Ela não vai magicamente aparecer e vai, olha, fulano, hoje você foi promovido. É tipo uma loteria. Né, acordar de um dia para o outro e seu chefe vai dizer que você foi promovido. Não acontece. Isso não existe. Hoje, a promoção, ela precisa fazer sentido, ela precisa funcionar. Eu já fui sondado para ser promovido, para assumir uma posição, que na época não fazia sentido para mim. E olha só, eu ia ganhar mais, mas eu recusei. Eu poderia ter ganhado mais e eu recusei. Por que eu recusei? Porque não fazia parte das minhas metas de longo prazo. E a recusa aqui não foi por causa do dinheiro. Eu poderia ter ganhado, sei lá, até uns 2, 3 mil reais a mais ali. Faria uma diferença muito grande no longo prazo. Mas eu tinha metas mais ambiciosas. Não cabe entrar no detalhe, mas é importante dizer que eu recusei porque não estava condizente com os meus planos. Isso aqui é importante demais, porque se você não tiver nenhum plano, nenhum caminho serve. Você vai ouvir o povo falando aí, né? Se você não tem plano, qualquer caminho serve. Não serve, porque você não vai chegar em lugar nenhum, então qual caminho vai servir? Então, não tem jeito, beleza? Então é o seguinte, você vai olhar para o longo prazo e eu vou falar para você os 5 pontos principais para que você possa se desenvolver. Então, anota aí, pega um lápis, um papel, uma caneta, ou vai aí no digitado mesmo e já anote. Então, a primeira coisa, você vai alinhar as expectativas com o seu chefe. O que é isso? O que é isso? Você precisa saber o que você quer. Você precisa saber o que você almeja. Depois você vai conversar isso com a pessoa que vai endossar o seu trabalho. Ela vai acreditar no que você faz, que é o seu chefe. E assim, a maioria das pessoas, elas acreditam que o chefe vai fazer isso por elas. Não acontece. Os chefes, eles assumem de fato que todo mundo quer ser promovido. Mas eles não vão mover uma palha se você não demonstrar isso para eles. Eles podem até incentivar, né? Falar assim, olha, fulano, você pode fazer isso aqui para mim, você pode fazer tal coisa, isso é importante para o seu desenvolvimento, pipipipopopó. Eles podem fazer isso e provavelmente se você tiver um chefe bom, ele vai fazer isso. Mas se você não estiver atento, isso vai passar batido, entendeu? Então ele vai falar para você, você vai achar mais ou menos, vai fazer uma coisa ali ou outra e vai entregar o básico. O básico para o seu chefe é o mesmo que nada. Por que eu estou falando isso? Porque ele te contratou para fazer o básico. Então, se você estiver fazendo o básico, ele vai falar, beleza, esse cara aqui é ok. É ok. E você ser ok não é o fator que vai fazer você ser promovido. Ninguém que é ok vai ser promovido de cara, entendeu? De cara eu falo assim, não vai entrar na fila de promoção ali como primeira opção, entendeu? Não vai. Então a primeira coisa que ele vai fazer, lembrou aí? Vai alinhar as expectativas. O que você quer, para onde você vai, o que você vai fazer agora, o que você vai pedir ajuda para o seu chefe para construir o caminho com você. Beleza? É isso que você vai fazer agora. Vai chegar lá e falar assim, chefe, o que eu tenho que fazer agora? Se você já tiver uma ideia, você vai levar para ele pronta a ideia. Vai falar, olha, eu quero mexer nisso, nisso e nisso. Aí seu chefe vai falar, não, você vai fazer isso, mais aquilo ali. Entendeu? É isso. Ponto. Sacou? É isso que você vai fazer. Alinhar as expectativas. Você vai falar assim, ó, eu quero... O que eu preciso fazer para ser promovido? Quais são os passos aqui para ser promovido? Ponto. É isso aí. Esse é o alinhamento de expectativa. E ele vai trazer claramente para você um ponto de, olha, fulano, você aqui pelo menos uns 2, 3 anos para ser promovido. Isso é importante, porque tem muita gente que acha que vai ser promovido de imediato. Isso não acontece em mundo corporativo, tá?
Tirando startup, isso não acontece. Startup é outro universo, mas no mundo corporativo isso é muito difícil de acontecer. Uma promoção assim em menos de um ano, tá? Próximo ponto que você vai entender que todos eles se conectam, mas é o conhecimento. Nossa, como assim conhecimento? Você nunca pode parar de aprender. Você tem que saber quais são as tendências de mercado, para onde que o mercado está caminhando, para onde que o sistema está indo. Ah, mas eu trabalho numa área que não tem nada a ver. Então, é por isso que é importante você saber. Vamos supor que você trabalha numa área de, sei lá, contabilidade. Para onde que o mercado de contabilidade vai? O que está acontecendo agora? Esse ano, por exemplo, nós estamos entrando aqui em 2026, está acontecendo a reforma tributária. Então, para onde que o mercado está indo do Brasil? O que está acontecendo? O que as pessoas estão fazendo? O que as empresas estão mobilizando? Então, é isso que você precisa pensar, entendeu? Inteligência artificial, eu falo o tempo inteiro que as empresas estão mobilizando o quê? Quem? Para onde? Para quando? Entendeu? Então, o conhecimento é importante. Você precisa estar antenado, aprendendo, fazendo as coisas que estão no momento ali. E quando eu falo assim, fazendo as coisas que estão no momento, eu não estou falando de você mudar de carreira e começar a estudar umas coisas que você nunca viu na vida. Não estou falando isso. Eu estou falando para como que as coisas que estão acontecendo nesse momento se conectam com a sua atividade atual. Por exemplo, a inteligência artificial ela está entrando como um facilitador para várias profissões. Como que se aplica isso para a sua profissão? Como você pode se beneficiar disso, ao invés de ficar falando assim, oh meu Deus do céu, inteligência artificial, eu vou perder meu emprego. Entendeu a diferença? Então, você precisa olhar para conhecimento. Quais habilidades você precisa desenvolver, quais habilidades que te faltam, quais habilidades você já possui e podem te ajudar. Você precisa disso. Se você crua no mercado, o que você precisa desenvolver agora? Talvez você pode aprender programação agora. Agora, se você já é mais sênior, talvez não precisa, entendeu? Porque eu não vou aprender programação nesse momento. Não faz sentido para a minha vida de carreira. Às vezes faz, se eu quero trabalhar numa empresa de fora que está contratando programador, então o que eu preciso fazer para poder trabalhar nessas empresas? Então, você vai montar o seu plano de desenvolvimento alinhado com o próximo cargo que você quer ocupar. Por exemplo, se você é um supervisor hoje e quer virar gerente, o que o gerente faz? E o que você precisa fazer para se desenvolver para chegar nessa função? Ponto. É isso. Essas perguntas que você precisa responder. Uma vez que você responder essas perguntas, você vai anotar os passos que você precisa fazer para chegar lá. Ponto. É isso. Beleza? Então, você vai montar o seu plano de desenvolvimento individual. Inclusive, nesse canal eu tenho um vídeo que eu te ensino como que monta o plano de desenvolvimento individual, passo a passo. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa aprender como fazer o seu plano. E aí você vai com certeza, começar a construir ali o seu caminho rumo à sua promoção, tá bom? E aqui, gente, eu vou falar para vocês, eu tinha um hábito, na hora de montar o meu plano, de pegar as competências que eram esperadas de 2 níveis acima do meu cargo. Então, por exemplo, se eu era um analista júnior, eu pegava do analista sênior. Né? Se eu era um analista sênior, eu pegava do gerente, entendeu? Porque acima do analista tem o supervisor, né? Acima do analista sênior tem o supervisor, acima do supervisor é o gerente, entendeu? Então eu sempre fazia isso, porque eu queria trabalhar acima, eu queria trabalhar como alguém que já atuasse no próximo nível. Então, pessoal, eu tinha um hábito de pegar o que já era esperado, 2 competências acima do meu próximo nível. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu era analista júnior, eu pegava as competências do analista sênior. Se eu era um supervisor, eu pegava as competências de um gerente sênior, entendeu? Porque eu já queria atuar naquele cargo ali. Então, o que estão esperando daquela pessoa? É aquela pessoa ali que eu preciso ser. Porque eu quero ser o próximo, entendeu? Ah, mas você está querendo demais, você está dando um passo maior que a perna. Gente, veja só, claramente que eu não esperava, quando eu pegava a competência de um analista sênior ou pegava a competência de um gerente, eu não estava esperando que eu fosse ser promovido diretamente para um gerente ou pular as promoções. Eu não estava esperando que isso fosse acontecer de forma nenhuma. Eu estava esperando trabalhar acima para que, quando eu fosse promovido com um reconhecimento devido. Falando, olha, aquela pessoa ali realmente é diferente, entendeu?
Isso poderia acontecer se eu tivesse pego as competências já da minha próxima promoção? Poderia. Só que outra pessoa estaria fazendo a mesma coisa, por exemplo. Eu queria fazer um pouco diferente. Então, isso é uma recomendação para você. Se você quer evoluir, tente ser diferente do que as pessoas já tentam fazer, entendeu? E olha para você ver, ó, eu vou te falar, poucas pessoas fazem isso. Olham para as competências que a empresa tem e que elas podem desenvolver, beleza? Qual que é a próxima agora? A próxima é a seguinte, você vai aprender a se vender. Exatamente. Isso aqui é uma das principais coisas que você precisa fazer, que é aprender a se vender. Por quê? A comunicação, ela vai te acompanhar a vida toda, até o fim. Você vai precisar se comunicar. Se você é ruim na comunicação, você vai ter que melhorar. Se você é bom, você também vai ter que melhorar. Isso parece meio bobo, mas é verdade. Principalmente as pessoas que já chegaram em níveis mais altos, elas sabem disso. E elas eventualmente, elas estão fazendo treinamento para poder se desenvolver na comunicação. Então, você precisa melhorar a sua argumentação, saber vender seus resultados, mostrar o quão bom você é. Porque se você não mostra isso, não adianta você ser o melhor profissional da empresa se ninguém sabe quem você é além do seu chefe. E você é o responsável por pedir esse espaço para o seu chefe, mostrar o seu trabalho. Você pode achar isso terrível, você pode estar se debatendo agora na cadeira, mas chega em um certo nível da empresa que se você não soubesse saber se vender, você vai ficar estagnado. E isso não é puxa-saquismo, não é pessoa. Quem sobe não são os puxa-sacos. Eventualmente pode acontecer, claro. E acontece na realidade. Mas se você ficar com esse pensamento de que é só puxa-saco que sobe, você vai ter problemas, você vai ficar estagnado e vai ficar frustrado, porque você acha que só puxa-saco que cresce. Você vai desenvolver as habilidades de comunicação. E se você quiser um conjunto de habilidades para elevar o seu patamar e te colocar na linha de sucessão de cargo do seu chefe, ou a próxima escolha para uma promoção, nesse canal tem um vídeo que eu falo quais são as principais habilidades para se manter desejado e relevante no mundo corporativo. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você assistir depois. Bom, agora aprender a se vender, criar conexões. Aqui não é networking, aquele networking barato. Né? Não é uma conexão interesseira. Nossa, vamos me conectar com aquele cara ali porque ele vai me promover ou ele vai me ajudar, etc, etc. No sentido de você só vai lá se conectar com aquele cara por causa disso. Entendeu? Na realidade, isso você está tentando obter uma vantagem em cima de uma posição de uma pessoa. Isso eu não vejo como correto. Na realidade, você tem que pensar, a minha ideia aqui é pensar como que eu posso ajudar aquele cara ali para que ele possa me ajudar a ser promovido, entendeu? Tipo, você se doa primeiro antes de exigir algo de alguém. Esse é o ponto. É uma conexão genuína, uma conexão mútua, uma conexão feita de uma forma correta, de uma forma que não seja interesseira, ela pode aumentar, ela pode adiantar sua carreira em muitos anos. E quando eu falo muitos anos, são muitos anos mesmo. Uma pessoa ela pode chegar ali e falar, putz, esse cara aqui faz um excelente trabalho, eu vou puxar ele para o meu time, tem uma vaga aqui assim, assim, assado. Você pode ser um profissional júnior ou pleno e o cara vai te puxar ali para uma vaga bem mais sênior. Já havia acontecer também. Assim, gente, quando eu falo que eu estou trazendo para vocês as experiências que eu tive, são 15 anos de mercado, então, de fato, eu vi muita coisa dessas, tá? E aí, por que eu estou falando isso? As conexões feitas da forma correta, elas criam um espaço para você buscar os melhores cargos, porque os cargos bons, aqueles top mesmo, eles quase nunca são anunciados, e quando surge, as pessoas que abrem essas posições, elas já estão sondando potenciais indicações. Aquele QI que você reluta em utilizar, sabe? Que as pessoas falam, nossa, mas esse aí foi QI. Foi. E aí, qual que é o problema disso? Nenhum, né? Não tem problema a pessoa indicar, porque
Em uma entrevista, gente, você não consegue entender se a pessoa é ou não confiável, entendeu? Você faz uma aposta. Basicamente, você confia no personagem, e aqui eu tô falando assim, o personagem que às vezes se apresenta na entrevista. Vou te dar um exemplo. Eu vi um currículo uma vez de uma pessoa que eu falei, esse cara não era para estar sendo entrevistado por mim. Esse cara era para estar me entrevistando, porque o currículo do cara era muito melhor do que o meu. Quando eu cheguei na entrevista, o cara era muito ruim. Muito ruim. E eu posso estar sendo injusto com ele, porque eu tive essa impressão em 1h30. E em 1h30 ele não conseguiu me passar uma boa impressão. Você passar essa impressão, se conectar com as pessoas, pode adiantar muito a sua carreira. Porque aquela pessoa vai lembrar de você. Você lembra que eu comentei? Eu fui sondado para ser promovido para um outro cargo. E ele nem tinha aberto ainda. E a pessoa já estava me sondando. Isso é natural, acontece. Quando você tem essas pessoas que são donas dessas posições, você fica muito mais evidenciado ali para uma promoção, tá? Então, gente, os profissionais que são indicados, eles sempre têm uma vantagem, porque eles têm um endosso de outra pessoa. Pessoas já me ligaram para me perguntar sobre um fulana que estava prestando uma entrevista, perguntar se eu tinha trabalhado com essa pessoa e o que eu achava dela. Ou seja, ele estava procurando um endosso, ele estava procurando o meu endosso, porque ele já trabalhava porque ele confiava na minha posição, entendeu? E aí se eu indico essa pessoa e ele é aceito, aí ele fica lá como igual uma pamonha, aí é um demérito. Agora, se eu indico e a pessoa é boa, como já aconteceu, já indiquei pessoas e deu muito bom, aí não tem demérito nenhum. É mérito 100% da pessoa que foi trabalhar, entendeu? Então, gente, se você é uma pamonha, então claramente, né, você sim vai ser um demérito. Usar um QI. Ninguém quer indicar uma pamonha, então não seja uma pamonha. E aí, como se conectar com as pessoas, tá? Você tem que mostrar interesse no trabalho da outra pessoa, estender a mão para poder ajudar aquela pessoa, se você estiver disponível, isso é importante, e fizer sentido para o seu desenvolvimento. E o da outra pessoa. Aquelas trocas de ideia no corredor, sabe? Aqueles cafés ali sobre resultados, sobre as tendências de mercado. O que normalmente as pessoas fazem? Jogam conversa fora, né? Fica falando de Big Brother Brasil, fica falando de, sei lá, coisas que não fazem o menor sentido para aquele momento atual, né? Fica falando de política e tal. Não que isso não seja importante, mas você está perdendo um tempo ali que você poderia estar falando sobre coisas mais relevantes para o seu desenvolvimento, entendeu? Então, presta bem atenção nisso. Busque fazer boas conexões e busque pessoas que vão te ajudar, né? E que você possa ajudar elas também. Né? O principal fator é esse. Como que você consegue ajudar essas pessoas para que elas possam te ajudar de volta? Existe um sentimento de reciprocidade quando ele está em jogo ali. É muito bom para ambas as partes. E aí, gente, por fim, e esse é o último ponto, né? E apesar de às vezes acharem óbvio, mas olha só, se você fizer o que esperam de você, você é mais do mesmo. Você é mais uma pessoa convencional. Então, não adianta você querer se destacar se você acha que fazer mais do que esperam de você é um problema. Então, você nunca pode pensar nisso. Se você tem lá o seu job description, né, a descrição do seu cargo, sua função, você tem que sempre ir um pouco além. O que eu posso fazer mais do que isso? Você não vai ganhar mais por isso. Mas esse é um risco que você precisa assumir. Você precisa correr, porque isso te dá respeito. Você começa a ser considerado porque você está atuando já como uma pessoa que faz mais. E aqui eu não estou falando para ser uma proatividade burra, porque tem muita gente que quer ser proativo e acaba sendo proativo demais. E o que eu quero dizer com isso? Assume coisa que não é sua. E em mundo corporativo, uma vez que você assumiu uma coisa que não é sua, o problema é seu. Ah, mas o problema não era meu. O problema é seu. Basicamente é isso que acontece, entendeu? Presta atenção. Você precisa fazer mais do que você faz hoje se você quiser ser promovido. Essa é a última e a principal recomendação que eu dou aqui para você. Porque você vai conquistar esse respeito e você vai ganhar a confiança e o respeito, né, das pessoas à sua volta e principalmente do seu chefe. E só assim você vai conseguir ser endossado por essas outras pessoas. E isso é o que difere você, que vai ser endossado pelas outras pessoas, de um profissional na média.
você vai estar acima da média. É aquele que sempre vem na cabeça quando um problema aparece. É o profissional acima da média. Se você fala assim, nossa, ferrou, agora eu vou chamar quem? É esse cara. Esse nome aí que apareceu na sua cabeça, esse cara aí, ele tem um potencial extremamente alto de ser promovido. Entendeu? Percebe o que eu tô querendo dizer? E se ela não foi promovida ainda, é porque ela ainda não viu esse vídeo. Então você pode já mandar para ela aí, já compartilha o vídeo, para que ela destrave essa promoção. E ela está provavelmente a poucos passos disso acontecer. Talvez só falta esse direcionamento. Já clica no botão de compartilhar aí. Beleza? Então aí, ó, resumindo aqui tudo, o conjunto da obra. Sempre busque fazer mais do que o seu escopo de trabalho, porque se você está lá no país do salário mínimo, né, o esforço também vai ser mínimo. Então, se você quiser ganhar mais, seu esforço tem que ser muito maior. Beleza? Esse é o resumo dessa última aqui. Então, vamos fazer uma breve recapitulada aqui. Primeira coisa que você precisa fazer, alinhar as expectativas, certo? Você vai falar com seu chefe para onde você vai, o que você quer fazer, para onde você quer crescer, as coisas que você tem como objetivo, perfeito? Próximo, conhecimento. Você vai aprender as habilidades que são necessárias para você ocupar o próximo cargo que você quer ocupar, certo? Beleza. Próxima, propaganda. Você vai aprender a se vender. Então, habilidade de comunicação, habilidade de argumentação, melhorar essas questões relativas a eu não sei me vender, eu não consigo vender. Não. Você precisa criar esse ecossistema onde você consegue compartilhar os seus resultados. Beleza? Se vender, propaganda. A quarta, conexão. Você vai criar conexões com pessoas que seja genuína. Você ajudando as pessoas e as pessoas te ajudando, ok? Essas pessoas podem adiantar anos a carreira que você está almejando. E por que disso? Porque os melhores cargos não aparecem nas divulgações da empresa. Eles são criados e muitas vezes já estão ocupados antes mesmo de serem abertos. Então, conexões são extremamente importantes. E por último, resultados. Você vai fazer mais do que esperam de você. Porque se você não fizer, outra pessoa vai fazer e vai ser promovida no seu lugar. Eu sou Gil, estrategista de carreira e desenvolvimento profissional. Toda semana eu estou aqui tentando te ajudar a ser promovido no mundo corporativo. Se você não quiser perder nenhum conteúdo, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada. Te vejo no próximo vídeo.